Olá, hoje dia 1º de maio de 2020, dia destinado à comemoração do Dia do Trabalho. E não poderíamos deixar de lembrar desta data e do pensamento do nosso codificador Allan Kardec em relação ao Dia do Trabalho. Então está lá no capítulo 3º, da terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, a Lei do Trabalho. Então, na questão 674, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? O Espírito de Verdade nos responde que o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência, permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e o bem-estar dependem do trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, queridos amigos, está aí a nossa doutrina espírita nos lembrando que a necessidade do trabalho é da natureza, é uma lei que faz parte da natureza. E não foi de graça que o nosso codificador colocou no seu lema, na sua bandeira, a tríade trabalho, solidariedade e tolerância. E numa mensagem de Emmanuel, no livro Luz do Caminho, ele nos diz o seguinte: o trabalho edifica, a solidariedade aperfeiçoa, a tolerância eleva. Trabalhando melhoramos a nós mesmos. Solidarizando-nos, enriquecemos o mundo. Tolerando-nos, engrandecemos a vida. Para trabalhar com êxito é necessário obedecer à lei. Para solidarizar-nos com proveito, é indispensável compreender o bem e cultivá-lo. Para tolerar-nos em sentido construtivo, é imprescindível amar. Em vista disso, o Mestre Divino, há quase 2 milênios, afirmou para o mundo: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Estarei convosco até o fim dos séculos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Trabalhemos então construindo, solidarizemo-nos beneficiando, toleremo-nos amando sempre. Vinculada aos fundamentos divinos, a sublime trilogia de Allan Kardec é plataforma permanente em nossos círculos doutrinários, construindo lema substancial que não pode morrer. Então, trabalho, solidariedade e tolerância. Em outra mensagem, Emmanuel nos diz o seguinte: felicidade e trabalho, 2 temas da vida que se complementam, à maneira do teto e do alicerce de uma construção. Indubitavelmente, a Terra ainda é uma instância de provas regenerativas, sem possibilidade de oferecer-nos a felicidade integral. Entretanto, nela encontramos todo o material de que necessitamos para alteá-la na categoria dos mundos. Dificuldades, tribulações, sofrimentos e atritos são alguns dos agentes com os quais se nos fará possível a organizar o aperfeiçoamento de nós mesmos. Se podemos sugerir o começo do imenso trabalho alusivo à realização que demandamos, é preciso erradicar a insatisfação que tantas vezes nos caracteriza, instalando em nós outros o amor e a humildade, a paciência e a coragem, por instrumentos de serviço que nos será possível manejar com acerto em nosso próprio benefício. Não existe pântano que não possa ser drenado, e nem penúria que a benemerência não consiga extinguir. Em suma,
Estamos todos os espíritos vinculados à Terra num plano de grandes conflitos, carregando o fardo de nossas imperfeições, adquiridas ao longo dos milênios. Mas o Supremo Pai jamais nos sonegou a bênção da esperança, e em razão disso, ser-nos-á possível aceitar os agentes de que dispomos, a fim de melhorar-nos, melhorando a vida em torno de nós. A vida no planeta é assinalada por embates e antagonismos diversos. No entanto, a paz e a alegria se nos farão companheiros em todos os dias da Terra e do mais além, se nos dispusermos a aceitar a existência que nos foi concedida, a amar nossos semelhantes e a servir incessantemente, realizações que demandam unicamente uma só atitude: trabalhar. Então, queridos amigos, neste dia dedicado ao trabalho, que possamos trabalhar, porque é a única forma que podemos melhorar os nossos espíritos, burilar as nossas almas, fazê-las ascender a dias melhores. E é como nos diz Kardec, os espíritos, na qualificação kardeciana, todo trabalho útil é trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Então, nesses dias de pandemia, que estamos em casa, sem poder, nos sentindo até penalizados por não podermos trabalhar naquele sentido da atividade que nos dá sustento à nossa vida material. Mas podemos trabalhar dentro de casa, podemos trabalhar a nossa mente, podemos estudar, podemos colaborar com o companheiro de dentro de casa, podemos gravar uma mensagem, podemos escrever um texto, podemos cantar uma canção, podemos escrever um livro, podemos estudar. Toda ocupação útil é trabalho. E isso não falta. As oportunidades no nosso planeta estão repletas para que a gente possa fazer alguma coisa de útil. Até uma ligação telefônica que a gente faça para falar com um companheiro que mora sozinho, que está distante, ou que está se sentindo solitário, ouvir alguém ao telefone, falar com alguém, levar uma mensagem de esperança, apenas para dizer: companheiro, amigo, irmão, mãe, pai, primo, eu estou aqui. Essa é uma mensagem útil, é uma mensagem de esperança, que também é um trabalho. E o nosso Senhor Jesus conta com todos nós para a edificação do reino de amor no planeta Terra. E Ele conta com as nossas mãos operosas. Ele conta com a nossa capacidade produtiva de trabalho para construir um mundo melhor. Então, que possamos entender essa tríade nos trazida por Kardec do trabalho, da solidariedade e da tolerância. Trabalho, porque é um mecanismo divino de ascensão dos nossos espíritos. Solidariedade, porque é outro mecanismo divino de nos entendermos enquanto irmãos e de ajudarmos todos aqueles irmãos que estão conosco a caminho. E tolerância, porque é essa capacidade que temos de entender aqueles que talvez não pensem como nós, aqueles que talvez não saibam o que você já sabe, aqueles que talvez não tenham compreendido ainda as leis como você já compreende. A tolerância de saber que todos um dia chegarão no mesmo patamar e na mesma condição. Então, um feliz dia do trabalho para todos nós e que o trabalho seja essa bênção divina que nos fará ascender cada vez mais a dias melhores. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos inspire e que trabalhando e trabalhando, possamos construir dias melhores para nós, para as nossas famílias e para toda a nossa sociedade do mundo em que habitamos. Que fiquemos em paz com Jesus, hoje, agora e sempre.